Gente, estou muito feliz com esse louvor que nós ouvimos, mas eu fiquei muito impressionado, porque o Leandro ainda há pouco falou no tempo dos dízimos aí, que se você tiver algo em casa, que você... E hoje eu passei o dia inteiro pensando nisso, de separar coisas em casa. Eu fui lá no meu armário, mas eu fui tirando um monte de coisa assim que eu vi e que eu nunca usei. Você acredita? Eu tinha um monte de roupa empacotada lá, um monte de coisa que eu nunca usei na minha vida. E eu fiquei pensando, gente, o que essa roupa está fazendo aqui? Podia estar abençoando a vida de alguém. Olha só, eu estou retendo a bênção aqui enquanto pessoas estão passando frio, enquanto pessoas estão aí necessitadas, enquanto pessoas estão precisando disso. Ah, não, está errado, não vou fazer isso não. E comecei a retirar ali, e a minha esposa soltando fogos atrás. Ei, graças a Deus, ele começou a mexer nessa bagunça toda aí. Quer dizer, nessa roupa toda, não que a minha roupa seja bagunçada, não é isso que eu quero dizer não, tá? Muito pelo contrário, é até bem organizadinho, né? Na minha visão, pelo menos organizadinho, tá? Na minha visão. Vou pedir aí para você abrir a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler hoje Romanos capítulo 8. É sabido que Romanos é um livro que eu diria que não é uma epístola, é um compêndio teológico. Das cartas paulinas, o livro de Romanos é aquela que está ligada a muitas transformações na história. Se você for, por exemplo, estudar um pouquinho daqueles que foram um dos maiores teólogos da história, como Agostinho de Hipona, ele foi transformado a ouvir uma menção de Romanos ao sentar numa praça pública, e isso é muito interessante, porque ele ouve uma voz de uma criança dizendo, pegue e leia. Pegue e leia. Ele olha ao redor, não vê ninguém, mas ao lado dele tem uma Bíblia. Então ele abre a Bíblia e, ao abrir a Bíblia, cai em Romanos e ele se defronta com a sua pecaminosidade, com a sua condição de pecado. Quando você vai estudar um pouquinho da história da Reforma, por exemplo, Lutero, um professor de Bíblia, começa a estudar o livro de Romanos para ensinar os seus alunos. Então ele se depara com uma verdade que foi como uma bomba no seu coração, como uma bomba na sua mente, dizendo que o justo vive pela fé, o justo vive através da fé, lá em Romanos capítulo 1. E isso transforma, na verdade, toda a concepção teológica que nós vivemos, ou que eles viviam naquela época, que nós vivemos até hoje, que nós chamamos de fé reformada, né? Essa fé transformada pelo poder da palavra de Deus. E é interessante porque esse livro também foi como se fosse uma bomba lançada quando Calbart escreve o seu comentário em meio a um turbilhão de pessoas que estavam levantando a bandeira do liberalismo. Se você não conhece esse termo, o liberalismo, na verdade, é um grande movimento que existe ainda até hoje. Os liberais, os teólogos liberais, não acreditam, por exemplo, que a Bíblia é totalmente santa. Para eles, existem partes da Bíblia que precisam ser mudadas, existem partes da Bíblia que precisam ser transformadas, existem partes da Bíblia que precisam ser reescritas na visão deles. E eles não consideram, por exemplo, algumas listas de pecados que nós temos ali, que são muito claros. Eles consideram aquilo como algo antiquado, que não faz parte mais da nossa realidade. Então reinterpretam a partir do contexto mundano e não a partir do contexto espiritual. Porém, Calbart estava enveredado por esses caminhos até o ponto dele começar a estudar o livro de Romanos. Quando ele começa a escrever o seu comentário como um professor também, estudando esse livro e escrevendo sobre esse livro para ensinar aos seus alunos, ele é confrontado com a santa palavra de Deus. E essa palavra vem como uma grande transformação no seu coração. Então ele escreve o seu famoso comentário de Romanos, que é ainda hoje
tão vivo e tão forte nas palavras e nos termos usados, que são muito estudados ainda nos seminários, ou pelo menos posso dizer, em alguns seminários batistas do nosso Brasil. Não diria todos, mas em pelo menos alguns nós temos esse manuscrito e vamos olhando partes por partes para estudar esse texto tão precioso que é o livro de Romanos. Bem, então queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. E eu vou falar hoje sobre um tema que eu confesso para vocês que eu estou relutando umas 3 semanas já. Tem umas 3 semanas que o Senhor pediu para que eu falasse, compartilhasse esse tema, mas eu acredito que tem o seu tempo certo, e eu relutei, e eu não consegui resistir, porque o Senhor me visitou em sonho até para que eu entregasse essa mensagem. Eu falei, não, está parecendo a roupa que eu guardei esse tempo todo, e eu estou guardando essa mensagem, essa palavra esse tempo todo. Então, eu tenho certeza que hoje Deus falará com você, como tem falado comigo ao longo dessas semanas. Então, Romanos capítulo 8, do versículo 18 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esse texto fala ou dá uma certa ênfase sobre o sofrimento. Eu queria olhar para o sofrimento hoje como sendo algo que nos instrui, algo que molda a nossa vida e algo que acaba sendo passageiro e limitado. A primeira vez que eu olhei para esse texto, eu confesso para vocês que essa palavra, sofrimento, saltou aos meus olhos, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse termo sofrimento na Bíblia. Bem, o Luiz Saião, que é o autor da Bíblia brasileira, né, o comentário brasileiro pelo menos, ele vai dizer que o sofrimento usado nesse texto é o mesmo sofrimento atribuído a Cristo. Então essa dor que ele está falando, esse sofrimento que ele está falando, esse luto, essa perda que ele está falando, essa angústia devastadora que inunda o ser da pessoa que ele está falando, é a mesma coisa que Jesus sentiu, ou muito próximo daquilo que Jesus sentiu no momento da cruz, da crucificação. Então ele traz essa memória e dizendo exatamente isso para os seus leitores: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E aí ele começa a falar sobre a natureza, sobre como a natureza ou nós estamos inseridos nesse aspecto natural da vida, e por estarmos inseridos nesse aspecto natural da vida, todos nós temos algum tipo de sofrimento. É verdade ou não é verdade? Todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo. Alguns mais, alguns menos, será? Na verdade, não. O sofrimento precisa ser visto como algo muito pessoal. Porque o que para você causa grande dano, grande sofrimento, para outra pessoa, não. O que para você te distancia de um certo prazer, de uma alegria, para outra pessoa, não. Então o sofrimento, ele é, de verdade, muito pessoal. Ele se relaciona com um sujeito que está experimentando a situação. Então, não julgue o sofrimento alheio, ou não ache que o seu sofrimento
é menor do que de outras pessoas ou maior do que de outras pessoas, porque todos estão, de certa forma, vivendo algum sofrimento. E é interessante porque quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 13 em diante, que ele vai nos dizer que Deus nos encoraja em todas as nossas aflições. Em outra versão vai dizer que Deus nos encoraja ou nos conforta em meio aos nossos sofrimentos, para que de certa forma eu, ao ser conformado, não é nem confrontado, nem conformado, como é que é a palavra aí, gente? Me ajuda aí, Gilson. Consolado. Pedindo ajuda para o intérprete. Vocês veem como é que o negócio está feio, né? Eu pedi ajuda para o intérprete, ele nem olhou para mim. Me ajuda aí, Gilson. Agora ele olhou, É que o Gilson é profissional mesmo. Cara não interage, não manda, ele faz aquilo que ele tem que fazer. É interpretar, então ele vai interpretar. Mas nós somos consolados por Deus, e por causa disso nós podemos consolar os demais. Isso é interessante, né? O sofrimento, ele é como se fosse um professor. E eu vou aproveitar que o Justo está aqui do meu lado, hoje à tarde, na nossa reunião de oração, ele estava junto, e ele foi quem deu destaque a esse versículo, que eu já tinha inclusive mencionado aqui, mas ele deu um certo destaque a esse versículo, e ele mencionou uma coisa muito, muito especial. O Justo é pai de um garoto que é surdo, e tem algumas outras síndromes, né? Ele, pelo fato de ser surdo, não necessariamente teria síndromes, mas ele tem algumas outras síndromes anexadas à surdez. Ele tem alguma deficiência visual e aí ele precisa passar por cirurgias. Ele tem uma outra síndrome que também faz do corpo dele bem adoecido, bem fraquinho. Tem diabetes também. Então, o filho do Gilson passa por muitas lutas. E hoje ele trouxe para nós essa palavra. Puxa, esse versículo chamou a minha atenção, veio como destaque, porque quando eu sou consolado por Deus, eu tenho percebido que a minha experiência com meu filho e na minha casa, na minha família, tem ajudado outras pessoas. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Ele falando para a gente, e eu ali fiquei pensando, nossa, é verdade. Ele com a esposa dele estão sempre indo a universidades, escolas, dar testemunho do que Deus tem feito e de como Deus tem cuidado deles. Eles aprenderam língua de sinais para manter uma comunicação mais efetiva com seu filho. E isso possibilitou para o Gil se tornar um profissional, uma outra profissão. E tanto que agora ele está exercendo esse tipo de talento que ele foi desenvolvendo ao longo desse período que tem convivido com seu filho. E é interessante porque ele hoje tem levado consolo para outras pessoas por causa do seu sofrimento. Eu lembrei, quando estava escrevendo esse texto e lendo esse texto, da Joni Eareckson Tada, que é a fundadora da organização Joni and Friends. Essa organização que nós somos parceiros nos Estados Unidos, que já entregou mais de 200 mil cadeiras de rodas no mundo. 200 mil cadeiras de rodas. Você consegue imaginar isso? É muita cadeira, né? Fala a verdade. Eu fico tentando imaginar e o meu cérebro não consegue colocar essas cadeiras num lugar não, José. Eu fico pensando, imaginando os lugares que caberiam 200 mil cadeiras de rodas. E é muita cadeira. E essa organização foi fundada por causa do sofrimento da Joni. A Joni já passou por 2 vezes, já lutando com câncer e reincidência de câncer, 2 vezes, mesmo sendo tetraplégica. Ela quebrou o pescoço, falando para o leigo, né? Porque na verdade ela fraturou a medula. E ela lesionou a medula, e fraturou o pescoço e lesionou a medula. E é interessante porque isso a tornou alguém que sente dores constantes. Dores constantes. Todo dia da sua vida
não tem um minuto sequer que ela não esteja sentindo alguma dor. Só que, a partir dessa dor que ela sente, ela desenvolveu uma teologia que nós chamamos de teologia além do sofrimento, chama Beyond Suffering, que tem a ver com estar acima do sofrimento, para além do sofrimento. Então, o sofrimento, nesse aspecto, acaba nos ensinando algumas coisas. Mas não é só isso. O sofrimento, de certa forma, acaba moldando a nossa vida. O sofrimento nos ajuda a olhar para determinadas situações e aprender com aquelas situações. Porque nem sempre nós agimos com sabedoria. Fala a verdade, olha bem aqui no meu olho e fala a verdade. Você sempre age com sabedoria? Eu não. Eu faço tanta besteira, gente. Além de falar, eu também faço. Às vezes eu só externo falando, mas eu já fiz, faz tempo, as besteiras. E aí eu coloco a mão na cabeça assim, Jesus amado, tem misericórdia. Porque eu sou muito falho, muito falho. Por outro lado, os erros que eu cometi ao longo da minha vida me proporcionaram uma certa sabedoria. Então, algumas experiências que eu tive, hoje eu não as tenho, porque aquelas experiências causaram dor, sofrimento. Então, de certa forma, o sofrimento me moldou a não desejar mais estar naquele ambiente, a não fazer mais aquelas escolhas que deturpavam Deus em mim, ou a imagem de Deus em mim. Essas experiências de sofrimento me ajudaram a mudar a minha fala, a pensar antes de falar, a pensar antes de agir, a refletir se aquela palavra que vai sair dos meus lábios é palavra de vida. E me chama muita atenção Provérbios capítulo 18, quando diz que nos lábios do homem, e eu diria que da mulher também, estão as palavras de vida ou de morte. É verdade. Às vezes, por você não pensar antes de falar, você semeia a morte no coração de alguém. Ao invés de você abençoar a vida do seu filho, você amaldiçoa a vida do seu filho. Ao invés de você conduzir alguém para o caminho de luz, um caminho de Cristo, um caminho da palavra de Deus, você distancia, porque as escolhas das palavras que você faz são muito mal feitas. Então, o sofrimento acaba moldando a nossa fala. O sofrimento acaba moldando as nossas atitudes. Você vai agir porque você vai lembrar de algo que você já passou, que você não agiu e por causa disso você está em sofrimento até agora. Ou você vai deixar de fazer algo porque você fez, você está se sentindo em tristeza até agora. Então o sofrimento, ele molda a nossa vida, molda as nossas escolhas, as nossas falas, as nossas práticas, mas molda também a nossa visão de mundo. Molda também a nossa visão de mundo. E às vezes esse moldar a nossa visão de mundo é tão rasurado. Por isso nós precisamos morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Porque esse sofrimento, às vezes, que alguém causou em você, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, num relacionamento que se desfez, isso criou certas barreiras que te impedem de ir para frente, de avançar, de continuar aprendendo, crescendo e vivendo. Então, o sofrimento, de certa forma, molda a nossa vida, a nossa visão de mundo. O sofrimento molda os nossos planejamentos, ele transforma quem nós somos, como nós somos, o que nós fazemos, o que deixamos de fazer. Mas tem um último aspecto que eu gostaria de abordar no sofrimento. É que o sofrimento, ao olharmos para esse texto, é passageiro.
é limitado. Sabe, o texto nos diz assim: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Algumas pessoas passarão por grande sofrimento ao longo de toda a sua vida. Algumas passarão por lutas terríveis, devastadoras, limitantes. Mas o fato é que Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 5, é verdade para todos nós, se nós crermos. Que o sofrimento vai ser transformado em júbilo na presença de Deus. As nossas limitações físicas serão transformadas, as nossas limitações totais, que envolvem toda a nossa vida, serão transformadas de glória em glória. E eu fico imaginando o que é essa glória em glória. Eu não sei se você já sentiu alegria ou felicidade na sua vida, mas eu queria que você fizesse um exercício agora. Lembra do momento mais feliz que você já teve na vida? Conseguiu lembrar? O momento mais feliz que você já teve na vida ficou lá atrás, no passado. Mas quando eu olho para a Bíblia e entendo glória em glória, eu percebo que glória em glória tem a ver com algo que vai se renovar a cada piscar de olhos. Então multiplica pela eternidade esse momento feliz que você teve, se repetindo e se transformando e se alterando em algo ainda maior, envolvente e completo, mas agora eterno. Essa alegria, essa satisfação, essa felicidade eterna inundará o nosso ser, inundará o nosso coração, encherá a nossa vida, fará de cada um de nós alguém conectado com Deus e a glória de Deus. Mas para onde você está olhando? Você tem voltado o seu pensamento para o céu ou somente para o sofrimento? Você tem confiado que Deus aliviará a sua carga, o peso que você está carregando? Você tem reconhecido que a glória que em nós há de ser revelada é muito maior do que qualquer sofrimento que você viva no mundo nesses dias? Você tem experimentado um pouquinho dessa glória no teu dia a dia? O Senhor nos oferece isso, quando Ele nos diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A ideia de vida abundante oferecida por Jesus é a ideia de uma vida ampla, completa, abençoada, cheia de Deus. Mas se nós nos focarmos apenas no sofrimento, nós teremos lições, sim. Nós seremos moldados, sim. Mas nós esqueceremos que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 a 5 vai nos lembrar isso. Nós não somos desse mundo. O nosso olhar precisa estar focado, conectado no céu, onde o Senhor está e onde nós habitaremos. Nós não somos deste mundo. Eu e você estamos de passagem. Eu e você estamos de passagem. É certo que nós nem gostamos de pensar nisso, mas eu queria te lembrar que eu e você não somos desse mundo. Eu e você estamos de passagem. Eu queria orar por pessoas que estão sofrendo e clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que alivie o seu sofrimento, mas clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que em meio ao sofrimento consigamos ver a ação extraordinária de Deus. Em meio às lutas,
as dores, a tristeza, as lágrimas, que o Senhor mesmo nos visite com a sua mão de graça e se revele a nós de forma graciosa, nos conduzindo ao centro da sua vontade. Eu queria orar por pessoas que têm sofrido há anos e não conseguem ver um propósito no sofrimento. E de repente, há anos, Deus tem te dado oportunidades de transformar tudo isso em bênção na vida de outras pessoas. De transformar tudo isso em bênção na vida de pessoas que não têm a mesma condição que você tem de interpretar o sofrimento como algo que pode ser abençoador para outros. Se você é essa pessoa que deseja esse tipo de unção, esse tipo de revelação na sua vida, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que se revele a nós e nos ajude a ver o que Ele está vendo, a fazer o que Ele deseja que façamos, a viver o que Ele tem planejado para que vivamos. Você que está em casa nos acompanhando, eu queria pedir para você preencher um formulário, que nós queremos orar com você, acompanhar você, te ensinar como vencer as tuas lutas através de Jesus. Então você vai entrar aí no nosso site pibcuritiba.org.br/Jesus e vai aparecer um formulário para você e nós vamos te ajudar a compreender aquilo que você talvez sozinho não tenha conseguido há tanto tempo. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo onde nós podemos, Pai, onde nós podemos desfrutar da Tua presença nesse lugar, onde nós podemos viver e olhar para Ti, aprendendo com a Tua palavra e descobrindo que através dela, por meio dela, o Senhor tem nos ajudado a, na verdade, se encaixar na Tua vontade. Mas Deus, é muito sofrimento para alguns. Por isso revela o Teu propósito. Por isso revela a Tua vontade. Por isso faz com que cada um de nós se encaixe naquilo que o Senhor tem planejado. Porque por vezes nós não compreendemos muito. E por isso lamentamos, sofremos, adoecemos, mas nós pedimos que assim como o Senhor tem revelado a muitos, o Senhor revele a nós também. O Senhor use toda essa matéria-prima que o Senhor tem colocado nas nossas vidas e transforme em formas de glorificar o Teu nome e de abençoar a vida de outras pessoas. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.